aproveitando aqui a pausa do plantão para conversar um pouco com vocês sobre a parada cardiorrespiratória e a ressuscitação cardiopulmonar, né? A PCR e a RCP. Certo? O que é a RCP, a ressuscitação cardiopulmonar? É uma série de eventos que visam aumentar a sobrevivência do paciente. Ela pode ser tanto intra-hospitalar como extra-hospitalar, a depender do ambiente em que ela acontece, né? E o objetivo dela, de aumentar a sobrevivência do paciente, ela só vai acontecer quando ela for feita com alta qualidade, se o passo a passo for seguido direitinho e se ela for executada da maneira correta. Então, basicamente, quando a gente tem um evento de uma parada, a gente precisa de uma equipe que dê esse suporte. A equipe, o ideal, né, que o ACLS recomenda, é que ela seja composta por 6 membros. O líder, uma pessoa que vai ficar nas compressões, uma pessoa que vai ficar na desfibrilação, que vai alternar com a pessoa da compressão, uma pessoa que vai ficar fazendo os medicamentos, uma pessoa responsável pela via aérea do paciente e ventilação e uma pessoa para cronometrar o tempo. A gente sabe que isso não é bem a realidade do nosso serviço na maioria dos lugares, mas sempre que a gente puder e quanto mais pessoas a gente tiver dando esse suporte, melhor. Porque é importante que o líder esteja com a função como apenas líder para poder observar tudo e poder conduzir melhor. E os outros, a parte do pessoal que fica na compressão, ele tenha uma quantidade de pessoas suficiente para que reveze e não canse, porque é uma coisa bem cansativa. E as outras pessoas terem os seus objetivos bem definidos, suas atribuições bem definidas para poder a coisa fluir melhor. Nessa equipe, a comunicação tem que ser em circuito fechado. Como é que é essa comunicação em circuito fechado? O líder ele passa a mensagem e o membro da equipe ele tem que verbalmente confirmar que recebeu a mensagem e verbalmente confirmar a execução dessa mensagem. E aí como é que, por exemplo, a gente pode fazer? A gente pode pedir, quando o líder pede para monitorizar o paciente, fala diretamente o nome da pessoa e pede para monitorizar o paciente. Então, o membro que foi acionado para monitorizar fala ok, monitorizar o paciente, depois monitorizar o paciente monitorizado. Ou então, para fazer a medicação, pede diretamente a pessoa, fulano, faça uma ampola de adrenalina, seguida de um flush e elevação do membro. Então, fulano chega lá, faz, tá ok, preparando a medicação, feito uma ampola de adrenalina seguida de flush e elevação do membro. Então, isso aí depois que tem essa comunicação em circuito fechado, né, a atribuição e a confirmação de recebimento da mensagem e a confirmação da execução, é que a gente pode atribuir novas tarefas para cada um dos membros. Então, a abordagem do paciente, ela vai ser feita em alguns passos. Primeiro, você vê o paciente inconsciente ou provavelmente inconsciente, você vai abordar ele. Se o paciente está inconsciente, você começa as medidas do BLS. Se o paciente está consciente, você já pode partir para avaliação secundária, avaliação de possíveis causas daquela perda momentânea de consciência ou aquela alteração do paciente. Então, se o paciente está inconsciente, né, que é o caso da gente, pensando numa parada extra-hospitalar, a gente vai primeiro avaliar o cenário e, se tiver tudo direitinho, a gente começar a avaliar diretamente ao paciente. Primeiro a gente vai checar a resposta do paciente. É importante que a gente bata nos ombros dele, certo? Nos 2 ombros, com as 2 mãos. Alguns pacientes eles vão estar mais sonolentos, ou então eles vão estar só dormindo, e pode ser que eles sejam meio agressivos quando eles acordarem. Então é importante você usar as 2 mãos nos ombros, para que, caso o paciente levante, você ter como se proteger. E também, além disso, de tocar no paciente, chamar ele em voz alta. Outra coisa, se o paciente não responde nesse momento, então você nesse exato momento, extra-hospitalarmente, você chama ajuda e chama o SAMU. Pega uma pessoa, pede para chamar o SAMU, comunica que pode ter uma possível parada. Se você estiver num ambiente intra-hospitalar, nesse momento é que você vai pedir o carro de parada. Chama o carro de parada e chama o resto da equipe, porque é o que vai dar o melhor suporte, certo? Depois desse momento, você vai chegar pulso e respiração de forma simultânea, não passar mais do que 10 segundos para fazer isso, certo? Você palpa o pulso central, o pulso carotídeo, femoral, na maioria das vezes o pulso carotídeo, certo? Palpa o pulso e observa se o paciente tem expansibilidade torácica, como é que ele está respirando. Fez simultaneamente isso aí. Se o paciente tiver sem pulso, então você já começa as medidas do BLS.
começa a ressuscitação. Se o paciente não está sem pulso, ele tem pulso, mas ele tem uma respiração agônica, que é o GASP, você já está autorizado também a começar as manobras de ressuscitação. A respiração agônica não é normal, a gente já considera ele como parado, certo? A partir do momento que chegou a ajuda, por exemplo, você tiver numa parada extra-hospitalar e aí chegou, você pediu para trazer um DEA ou então pediu o SAMU e eles chegaram com um DEA, você imediatamente para as compressões e vai usar o DEA. No caso de uma parada intra-hospitalar, a partir do momento que chegar o carrinho de parada, você vai monitorizar o paciente, checar o ritmo, porque é isso aí que vai alterar a sobrevida. Se for indicado choque, você choca com o DEA ou com o desfibrilador, você choca o paciente e imediatamente começa a reanimação. Volta a fazer compressões por mais 2 minutos. Se não indicar o choque, retorna a compressão e vai seguindo nessa sequência, né? Certo? Por que a gente faz essa reanimação logo depois do choque? Porque assim que o coração leva o choque e que ele volta ao ritmo, volta à circulação espontânea, o coração ainda está meio fraco e tudo, então é uma forma de você manter uma perfusão boa e você manter o débito cardíaco bom até que o coração realmente assuma e possa manter esse débito satisfatório. Nessa avaliação aí, você vai checar o pulso, está na dúvida se o paciente tem pulso ou não, comece a receber. Fazer compressão não vai fazer mal para o paciente, mas cada minuto que ele passa sem compressão, você piora a sobrevida dele e aumenta a mortalidade. O que é que o ACLS coloca como o que a gente deve fazer no momento do BLS, na hora que está fazendo compressão? Antigamente era o ABC, que você via aérea, respiração e circulação. Hoje inverteu para CAB, circulação, via aérea e respiração. B vem de breathing, né, do inglês. Então C, você vai fazer compressão torácica, essa parte de circulação, isso é o mais importante, é o que mais muda a mortalidade, então compressão torácica efetiva. A, via aérea, você vai abrir a via aérea do paciente e ventilar o paciente. Se você está num ambiente extra-hospitalar, que você não tem algum método de barreira, se você não precisa fazer respiração boca a boca, certo? Na parte de via aérea e ventilação, né, e respiração do paciente, você não está obrigado a fazer. Se você tiver algum dispositivo, alguma máscara, alguma coisa, você pode fazer. Se você tiver no ambiente intra-hospitalar, que você tem acesso a ambu, você tem bolsa, válvula, máscara, né? Então você pode ventilar o paciente e você vai começar a ficar naquela frequência de 30 compressões para 2 ventilações até que se entube o paciente, mas isso aí é mais para o ACLS. Voltando aqui para o BLS, a gente vai fazer 30 compressões para 2 ventilações, mas se não tiver como ventilar o paciente no ambiente extra-hospitalar, você faz só compressão, porque é o que realmente muda. Então, como é que a gente considera as compressões efetivas? Compressões efetivas são aquelas que têm pelo menos 5 centímetros de profundidade, que tem uma frequência entre 100 e 120 por minuto e que elas permitem o retorno completo do tórax. Por quê? Quando o tórax retorna à posição normal, né, de repouso dele, é nesse momento que você perfunde o coração, porque o coração se perfunde na diástole. Então, quando ele retorna, é como se fosse a diástole do coração. Então, você, nesse momento, perfunde bem o coração e você termina dando mais chances do coração voltar à circulação espontânea. Essa frequência aí também, antes era até 100, até 120, era uma coisa meio incerta. Hoje em dia está bem definido entre 100 e 120 e a compressão de 5 centímetros é o ideal. Quanto à frequência, é meio complicado da gente contar e tudo, mas existem algumas maneiras que na prática a gente pode usar, que são algumas músicas. O que a gente pode usar, as músicas mais famosas que a gente tem é a música do Bee Gees, Staying Alive, que a gente pode estar colocando aqui o exemplo dela, o Staying Alive do Bee Gees, a Imperial March do Star Wars e atualmente, né, que está ficando bem famosa essa música é o Baby Shark. Todas elas têm uma frequência entre 100 e 120 batimentos por minuto. Então, a partir daí, fez reanimação, começou a fazer o VLS, fez um ciclo, chegou o desfibrilador, checou o ritmo. Chocou a primeira vez, a partir daí a gente já está autorizado a entrar no ACLS. E o que é o ACLS? É uma definição de uma via aérea definitiva e uso de droga vasoativa. Nesse momento que chegou o desfibrilador, que a gente tem o DEA, a gente vai poder analisar o ritmo do paciente. No ambiente intra-hospitalar,
a gente vai ter o desfibrilador, o monitor, tudo direitinho, a gente pode checar o ritmo. E no ambiente extra-hospitalar, que a gente não tem esse tipo de equipamento, a gente vai ter o DEC, que ele vai dizer se o ritmo é chocável ou não. Considerando o ambiente intra-hospitalar, a gente tem como ritmos chocáveis a fibrilação ventricular e a taquicardia ventricular sem pulso. Já os ritmos que não são chocáveis é a atividade elétrica sem pulso, que você tem um ritmo organizado, mas você não tem pulso, e a sistolia, que você tem linha reta, né? Então, quanto à desfibrilação, os ritmos chocáveis FV e TV sem pulso, e assim que possível você vai chocar. Nesse ambiente hospitalar, o ideal é que esse tempo de parada até a chegada do carro de parada seja de 3 minutos, né? No ambiente extra-hospitalar, a gente sabe que esse tempo é bem mais demorado e nesse meio tempo você vai fazendo só compressão. Então, até considerando o ambiente intra-hospitalar, teve um paciente parado, começou as manobras de reanimação, o carro de parada chegou, checar o ritmo imediatamente. Tem um ritmo chocável, então a gente vai chocar. Se o desfibrilador for monofásico, a voltagem do choque é de 360 joules. Se ele for bifásico, a gente faz entre 120 e 200 joules. Mas aí eu não sei se o desfibrilador é monofásico, é bifásico, a gente quase não usa, por exemplo. Aqui a gente quase não usa, então não sei direito. Não sabe qual é, põe no máximo e choca, certo? Não tem malefício para o paciente você usar a carga máxima. Quando o desfibrilador ele é bifásico, a carga máxima dele vai ser em torno de 200. E quando ele for monofásico, a carga máxima dele vai ser em torno de 360 no caso, né? 360. Então, está autorizado a usar a maior potência. De medicação, o que a gente faz? A gente faz adrenalina e a amiodarona ou a lidocaína, né? Que foi autorizada desde o ano passado pelo American Heart Association, né? Que é o que produz o ACLS. Então, você vai fazer adrenalina 1 mg a cada 3 a 5 minutos, de forma prática, a cada 2 ciclos, né? Cada 2 ciclos de 2 minutos, cada 2 minutos você vai trocar quem está fazendo a compressão, então a cada 2 ciclos vai dar 4 minutos, você vai e faz adrenalina. Você pode fazer, na primeira droga a ser feita é a adrenalina, a segunda droga que você pode usar é a amiodarona, você vai usar a amiodarona ou a lidocaína na dose de 300 mg. A lidocaína tem um detalhe a mais com relação à dose, mas não vem muito ao caso, não é uma coisa que está tão presente, ela é uma opção que você pode usar. Mas a amiodarona 300 mg como segunda droga, a terceira droga que você usa é a adrenalina novamente, né, depois de 4 minutos da primeira, e aí na quarta droga você pode fazer a amiodarona na dose de 150 mg. A partir daí é só adrenalina, isso nos ritmos chocáveis, né, na FV e na TV sem pulso. Como é que a gente faz a droga? A droga tem que ser feita em bolos, certo? Tem que ser feito um flush de 20 ml de solução fisiológica e elevação do membro. Por quê? Aquele organismo ali que está parado, ele não tem circulação. Então, como ele não tem circulação, o retorno venoso é extremamente prejudicado. Então, você precisa fazer a infusão da droga, que é um volume pequeno, fazer um flush para poder empurrar a medicação e usar a gravidade para que a medicação chegue numa concentração boa no coração, para que a gente tenha uma efetividade da ação da droga. Uma maneira prática da gente poder fazer é colocar um three-way, né? Você põe um acesso, né? Assim que o paciente chega, se o paciente chegou parado ou se o paciente está parado, está internado e para, ele deve ter um acesso periférico, coloca um three-way naquele periférico e na hora de fazer medicação, coloca uma medicação numa via e o flush já montado, faz a medicação, faz o flush logo em seguida e eleva o membro. Então, quando chegar o desfibrilador, né? A gente está monitorizado, chegou o desfibrilador, o local de colocar as pás é no externo, certo? Próximo ao externo aqui na borda external direita, certo? Na linha hemiclavicular. E o outro local de colocar as pás, a segunda pá do ápice é na linha entre a linha axilar média e a linha axilar anterior. Muitos médicos colocam a pá inframamilar. Foi feito um estudo no TECA, né, que é o treinamento em emergência cardiológica da Sociedade Brasileira de Cardiologia, que evidenciou que muitos médicos colocavam na inframamilar, né? Então, quando você coloca nessa posição as pás muito próximas, você tem uma área de miocárdio que a corrente passa bem menor do que se você colocar do ápice, na região do ápice correto aqui e no externo. Então, você tem uma menor efetividade do choque numa condição dessa, certo? Então, retomando, chegou o paciente, você avaliou, o paciente está parado, chegou o desfibrilador, avaliou o ritmo. O ritmo é chocável? Choca e volta às manobras, né? RCP. Você já pode começar
como já está começando o ACLS, chocou, fez uma vez, checou o ritmo de novo, tal, é um ritmo chocável novamente, choca e aí faz primeiro a adrenalina. E aí você já está considerando também pegar uma via aérea definitiva. Não é obrigado que você pegue a via aérea assim logo de cara, porque o que muda a mortalidade são compressões. Então, fica nesse ritmo, fica sempre nessa sequência. 2 minutos. Aqui, peraí que meu slide deu uma bronca aqui. Pronto. Voltando, né? Ritmo é chocável, chocou, continua as compressões. Mais 2 minutos, checou o ritmo de novo, é chocável, choca, faz a droga, adrenalina e volta às compressões. Checou o ritmo novamente, depois de 2 minutos, é chocável, choca, faz a mildarona e retorna às compressões. E aí fica sempre nessa sequência, 2 minutos, checa o ritmo e faz medicação. A partir da segunda, como eu tinha falado, você pode considerar a via aérea. Considerando então, voltando ao paciente, né? Ao início, o paciente não está responsivo, checou, você começou as manobras, chegou o desfibrilador, você checou o ritmo é não chocável. O que é que você faz? Adrenalina e compressão. E aí você continua, 2 minutos, checou, não chocável, adrenalina e compressão. E aí nesse momento você vai considerar a via aérea também definitiva e você vai começar a avaliar as causas, possíveis causas reversíveis, que são os 5Hs e 5Ts, que eu vou falar um pouquinho mais lá na frente. Então, considerando que o ritmo foi não chocável, quais são os 2 ritmos não chocáveis que a gente tem? A atividade elétrica sem pulso, né, o AESP, e a sistolia. Se for a sistolia, né? A sistolia a gente faz o protocolo de linha reta, que tem um mnemônico que é cagada. Cagada a gente vai estar referindo ao quê? Cabos. A gente precisa checar os cabos para saber se eles estão bem conectados, porque se o cabo estiver desconectado, ele vai aparecer uma linha reta lá e pode ser que o paciente tenha um ritmo chocável ou tenha retornado, tenha um ritmo organizado, já tenha voltado, mas você está vendo linha reta lá e aí você pode ter uma leitura errada. Cabos, ganho. O paciente, você tem que chegar lá no monitor e aumentar o ganho. No geral, ele fica lá em N, no monitor você pode botar 2N, 4N, depende do monitor, colocar sempre no máximo. Por quê? O paciente pode ter uma fibrilação ventricular fina, que ele vai aparecer quando o ganho estiver menor, como se fosse uma linha reta. E na verdade é um ritmo chocável que você pode mudar a história do paciente, né? Chocando esse ritmo, e aí o paciente pode voltar com um ritmo bom, com a circulação boa, um pulso bom, tá certo? E você pode perder essa avaliação se você não mexer no ganho. Então, ganho. E derivações, checar todas as derivações, porque pode ter um erro de leitura por causa da derivação e ele parecer estar em linha reta quando na verdade não é. Se você está monitorizando com as pás, o que você pode fazer para mudar a derivação é alternar a posição das pás. Se as pás são colocadas aqui assim, né, você pode simplesmente inverter e aí você vai ter uma mudança da derivação, né? Você vai ter uma mudança de como ele está avaliando ali o ritmo e você já tem uma mudança de derivação. Então, linha reta é protocolo cagada, cabo, ganho e derivação. E depois disso aí você vai fazer a avaliação secundária do paciente, né? A questão de proteção de via aérea, ver como é que está a ventilação, a parte de circulação você já está fazendo com as compressões, ver possíveis outras causas que estão levando àquela parada, né? Então, você vai ver, tem um mnemônico que o ACLS traz, que é sample, né, em inglês, mas sampling em português, né, que é S, sinais vitais. A alergia, você vai checar os sinais vitais do paciente quando chegaram, ou então previamente àquela parada. Se o paciente chegou parado, você não vai ter exatamente como avaliar os sinais vitais, mas é importante que você cheque pelo menos o HGT do paciente, isso aí você vai poder ver. Alergia, saber se ele tem alergia medicamentosa, alergia a algum remédio, algum alimento, alguma outra coisa. Isso aí você vai poder chegar com a família, certo? Que medicamentos ele está em uso, tá? O passado médico dele, né? A história prévia desse paciente, então você já tem uma noção com os medicamentos e com o passado médico dele, o que é que ele tem de doença de base que pode ter causado essa parada, o que é que ele está acontecendo, um quadro agudo, um quadro subagudo que levou ele a essa parada, então você consegue com essa parte aí. A L de lanche, né? Last meal, que é a última vez que o paciente se alimentou. Isso aí é importante com relação a definir uma via aérea definitiva, ter alguma complicação, tá certo? E de eventos que levaram ao quadro, para você entender mais ou menos a história.
Essa parte do mnemônico sample você vai ver com a família, certo? Ou, no caso de parada intra-hospitalar, um paciente está internado, você pode chegar no prontuário e você tem uma noção boa desses dados aí. Sobre os 5H e 5Ts, nesse momento você também vai ter que pensar, o paciente está com uma parada e já está se prolongando um pouco, você tem que pensar nas causas reversíveis. Quais são os 5Hs? Hipovolemia, hipóxia, hidrogênio, que é a acidose, hipo ou hipercalemia e hipotermia, certo? Os 5Ts, tórax, né, tensão, né, o pneumotórax, tamponamento cardíaco, toxinas, né, uso de drogas ilícitas ou intoxicação medicamentosa por drogas lícitas, trombose coronária e tromboembolismo pulmonar. Então são 5Hs e 5Ts que você tem que pensar para poder reverter, são as causas reversíveis de parada. Nesse caso aí a gente vai poder tratar. A principal causa que a gente tem de parada é a trombose coronária, né, paciente infartado. Mas a gente tem alguns casos também de paciente com TEP, um TEP extenso vai levar a parada, paciente que está séptico, ele pode ter distúrbio, pode ter lesão renal aguda, fazer distúrbio de potássio, pode fazer acidose, tudo isso aí são causas reversíveis, a gente pode tentar compensar nesse paciente e tirar ele da parada. E aí eu vou falar um pouco sobre os mitos. O principal mito que a gente tem é que o paciente parado ele precisa ser entubado imediatamente. A equipe de enfermagem já empurra você para isso. O paciente chega para doutor, o paciente parou, e aí já chega com todo o material de intubação, laringoscópio, tudo está preparado lá para você entubar e não tem ninguém comprimindo. Isso aí não altera a mortalidade do paciente. O que muda a mortalidade do paciente são compressões torácicas efetivas, frequência entre 100 e 120 por minuto, compressões com pelo menos 5 centímetros de profundidade que permitem o retorno do tórax espontâneo. Você fazer isso aí de forma correta por um período satisfatório de tempo é o que vai dar a melhor sobrevida ao paciente. Entubar o paciente não muda a sobrevida, exceto em casos específicos como broncoaspiração, parada respiratória, afogamento, mas são causas bem específicas. Paciente parado, compressão. Você precisa, outro mito, você precisa parar de comprimir para entubar. Não precisa. É importante que você treine sempre, que você tentar entubar o paciente com as compressões ocorrendo. Se por acaso estiver muito complicado, você precisar parar, que a parada da compressão não seja por mais do que 10 segundos, certo? Então é menos do que uma inspiração. A gente tem aquela coisa de que para entubar o paciente, o tempo que o paciente precisa para ser entubado você puxa o ar, né? E aí segura o tempo que você tem para entubar, o tempo que você aguenta lá com o ar preso. Nesse caso aí é bem menos, é 10 segundos. Então tem que laringoscopar o paciente com as compressões sendo feitas e passar o tubo. E outra coisa que você vai ver acontecendo muito é você fazer o bicarbonato quando a parada está muito prolongada. O racional disso aí está envolvido naquela parte dos 5Hs, né, da acidose, do hidrogênio, H de hidrogênio, acidose. O paciente muito tempo parado, ele vai tender uma acidose e talvez o bicarbonato nisso aí tenha algum benefício. Mas os estudos mostram que não tem benefício, isso aí não altera a mortalidade, então você não precisa estar fazendo bicarbonato, exceto se você tiver como uma causa possível da parada uma acidose que está levando ao paciente parar e você tem que reverter essa causa, certo? Mas fazer de rotina bicarbonato nos pacientes parados não muda a mortalidade, não é necessário, não está nos protocolos. E aí, novidades, o que a gente tem são dispositivos, né, principalmente aplicativos têm metrônomo, tem registro de medicação, de droga, o cronômetro, tudo direitinho, tem vários aplicativos, principalmente em dispositivos da Apple, né, iPhones, eles têm mais aplicativos médicos nesse sentido, mas existem alguns para Android, eu ainda não encontrei um bom de verdade, todos eles têm algum problema ou o metrônomo não funciona tão bem, ou ele não é tão simples de usar, ele não é tão prático. Mas para iOS, né, tem várias recomendações, vários colegas já me recomendaram alguns, mas nenhum tem para Android. Outra novidade está para ser lançado um protocolo de ultrassom no paciente parado e está sendo feito por uma equipe aqui do Brasil e vamos ver o que é que vai trazer de novidade. Mas até então os estudos não mostram grandes alterações de mortalidade no uso do ultrassom no paciente parado, exceto casos específicos, como tamponamento cardíaco, paciente
de cirurgia cardíaca. Então, alguns casos, alguns detalhes bem mais específicos de alguns pacientes, e aí isso aí pode ter uma redução da mortalidade, mas no geral não tem reduzido. E aí o pós-parada, né? O que é importante é você mandar esse paciente para a UTI, esse paciente precisa ser monitorizado, precisa ser reavaliado depois num ambiente de terapia intensiva. Se for protocolo da UTI, para onde você for mandar, tem estudos comprovando que tem uma melhora na sobrevida nos pacientes que fazem o controle da temperatura, né, fazendo aquela hipotermia, e você precisa também, isso aí na parte de UTI, mas o que você pode fazer até mandar o paciente para a UTI é melhorar a hemodinâmica do paciente, tentar manter uma PM acima de 65, uma ventilação também otimizada, com uma frequência respiratória em torno de 10 por minuto, né, com FiO2 suficiente para manter a saturação acima de 94%, e você não precisa ter controles muito restritos de glicemia, certo? A gente sabe que pacientes críticos com controle de glicemia muito rígido, eles tendem a hipoglicemia e isso aí altera a mortalidade, então você basta manter aquela glicemia de 140, 180 normal de todos os pacientes internados, que você vai ter um controle satisfatório, nem tendendo a hiperglicemia nem a hipoglicemia, que é muito danoso. Se o quadro do paciente que levou a parada foi um quadro de infarto, é importante que você resolva isso aí mandando o paciente para o cateterismo, né? Então, a definição e o tratamento da causa é muito importante. Se for um AVC, se foi um infarto, se tem uma questão de doença renal crônica, tudo isso aí é importante que seja resolvido. Dependendo da causa da parada, né? Vai ter um tratamento específico. E aí você também precisa fazer exame neurológico com cerca de 72 horas depois do evento, né? Para poder definir o prognóstico neurológico desse paciente. E aí foi isso aí sobre parada. A gente pode estar disponibilizando um material, o que eu usei aqui para me acompanhar, os slides, e pode estar ajudando vocês aí a estar estudando e aprendendo, mas que vai realmente melhorar a abordagem de vocês e a prática. Tem que ir para plantão, tem que encarar os pacientes parados, e aí sempre depois de cada evento, cada parada, fazer o debriefing, né? Conversar, avaliar, e aí ver o que é que foi feito errado, o que é que foi feito certo, o que é que pode ser melhorado, para poder estar cada dia se melhorando.